Bom dia, muito bom dia a todos. Hoje é um daqueles dias que eu estou com pouca voz, na verdade estou cheia de dor de garganta, dói-me um bocadinho a garganta. Mas vamos lá, eu vou só ativar aqui o chat, pedir-vos desculpa por isso, acho que já está, deixa lá ver, tá. Ok, pedir-vos aqui um bocadinho de desculpa pela voz, espero que vocês me ouçam bem. Porque pronto, também queria um bocadinho a garganta, então vou tentar falar um bocadinho menos alto, que às vezes normalmente tenho aquela energia, né? A energia está cá na mesma, mas aqui a garganta é que dói-me um bocadinho. Bom, mas vamos lá, nada que impeça de fazermos aqui a nossa sessão. Bom, nós faço todo aquilo com o conteúdo que nós queremos dar aqui no 5am, temos muita coisa ainda, e portanto nós optámos ontem por Cristina vos dar aqui um conteúdo à noite e eu vos dar aqui hoje outro de manhã, para vocês poderem ficar aqui com mais 2 conteúdos gravados na plataforma. Vamos lá ver como é que serão as próximas semanas, mas pronto, sempre que nós entendermos que esta é uma boa solução para entregar tudo aquilo que nós queremos entregar, faremos assim. Bom dia, Jorge. Eu volta na volta, vejo aqui o emojizinho do cãozinho e chama sempre aqui a minha atenção. Bom, vamos lá então. Ora bem, onde é que eu ia? Hoje vamos falar então sobre algumas crenças que eu tenho e que eu queria passar para vocês, explicar-vos de onde é que estas crenças vêm, como é que elas foram construídas, sobre... Ai, desculpa. Já se ri. A minha vida não está fácil hoje. Crenças que eu tenho, que eu construí, que validam que este, na verdade, ano em que nós estamos, não é? Que é um ano em que nós já estamos aqui no 3º mês, em março, será o melhor ano de sempre, até agora. Eu construí, as crenças são coisas em que nós acreditamos, como vocês sabem, e algumas nós nem fazemos muito bem a ideia porque é que acreditamos naquilo em que acreditamos e em que momento da vida é que formulamos estas crenças, até aquelas que nos limitam. Muitas das possibilitadoras, aquelas que nós decidimos trazer para a nossa vida, acreditar com vontade, com propósito, são crenças que na verdade nós construímos. E portanto qualquer um de nós pode, em qualquer momento, hoje por exemplo, decidir começar a acreditar em qualquer coisa. Isso é uma decisão consciente. Agora, todas as crenças que nós temos, em algum momento também houve uma decisão de eu acho que isto é verdade para mim, eu acho que isto é assim para mim, eu acho que esta é a forma para mim. E portanto, em algum momento, e muitas vezes inconsciente, eu dei alguma coisa como verdadeira para mim, e ela começou a fazer parte de mim, e por isso se tornou uma crença. Eu acho que já que nós temos crenças, e já que, de certa forma, elas nos vão sempre limitar ou possibilitar, acho que é muito importante nós as trabalharmos até no sentido de as construir e perceber que se eu acreditar em coisas que me possibilitam, se eu acreditar em coisas que me fazem dar para a frente, essas crenças são todas muito bem-vindas. Eu levo a vida a construir crenças. Ainda ontem falava com um jogador de futebol que eu acompanho e que me dizia: Sana, tu acreditas muito nisto e acreditas muito naquilo, e és aquela pessoa que chegou aqui pela primeira vez que eu te conheci e que acreditava assim, acreditava assado. E eu estava a ouvir aquilo que tu estava a pensar: sim, eu acredito, mas não é que eu tenha nascido a acreditar nisso. Eu fui construindo essas crenças, fui decidindo acreditar nessas coisas e hoje se calhar fazem parte de mim. Pronto. Então, o que é que acontece? Todas as pessoas que estão aqui hoje comigo e que ao fim e ao cabo têm estado ao longo deste tempo, todos nós temos algo em comum. Todos nós somos pessoas que querem mais, que querem fazer mais, querem ter mais alguma coisa na sua vida. E quando eu digo mais alguma coisa, não é só em termos de quantidade, às vezes é só uma coisa diferente, ou uma coisa que eu já tenho,
mas que eu quero melhorar, quero ter mais disto, desta forma. Então, eu sei que se tu estivesses totalmente satisfeito com os teus resultados, em todas as áreas da tua vida, provavelmente nós não estaríamos aqui, tu não estarias aqui. Então eu sei que duas coisas podem estar a acontecer neste momento. A primeira é pensar que ainda existe para ti alguma coisa para conquistar. Ou tu ainda tens desafios que tu queres ultrapassar, ou ainda existe alguma coisa que tu precisas para chegar exatamente como tu queres. A segunda coisa que nós temos que pensar também é que tu já chegaste a um sítio ótimo, na verdade extremamente confortável, já tens resultados muito bons e simplesmente sabes que existe um próximo nível de resultados para ti. Então, não é que tu queiras propriamente alcançar, mas é que tu sabes que existe algo ainda melhor. Tu sabes que é possível fazer melhor. Tu sabes que é possível alcançar mais. Então, das duas uma. Ou tu estás aqui porque tu sentes que devias estar a fazer mais e melhor. Ou tu estás aqui porque tu sentes que tu podes estar a fazer mais e melhor. Entre o dever e o poder está esta questão da minha necessidade e obrigação ou da minha vontade e da minha grande crença que é possível. E eu adoro pessoas que se sentem assim. É de uma forma ou de outra, porque cada um se motiva pelo que se motiva e cada um encontra as suas motivações e os seus propósitos para fazer aquilo que faz. Mas eu adoro pessoas assim, pessoas que de certa forma se sentem desconfortáveis naquilo que é o conforto da sua vida. São normalmente pessoas que estão numa busca constante de crescimento e desenvolvimento e até de mudança. São pessoas atentas, são pessoas muito curiosas, são pessoas que estão prontas, tal como eu também sempre estive pronta, para receber aquilo que a vida tem para lhes dar. Estão prontas para novos desafios, para as coisas boas, enfim. Estão prontas para todas as oportunidades e também para todas as incertezas que esta vida tem. Eu diria que estas pessoas são pessoas que estão na busca de coisas novas e numa busca de coisas diferentes para as suas vidas serem importantes e que tenham valor. E a todo momento nós estamos no início de algo. A ideia é estarmos sempre prontos para receber tudo aquilo que a vida tem para nos dar, seja lá o que for, e saber usar isso para nós. E hoje a minha pergunta aqui é se tu estarás mesmo pronto, ou mesmo pronta para agarrar este novo capítulo da tua vida. Nós estamos constantemente a escrever novos capítulos na nossa vida e a fazer dele um percurso totalmente memorável. E essa é a nossa missão aqui no 5am, é ajudar as pessoas e alertá-las e trazer-lhes conhecimento, informação e consciência, acima de tudo, para que elas possam fazer da sua vida e dos seus percursos memoráveis. Então, eu acredito, com todas as minhas forças, na verdade é uma crença muito forte que eu tenho, que este ano que nós já começámos a viver e onde nós já estamos, na verdade já está a ser, sem dúvida, o melhor ano de sempre. Eu acredito mesmo que todos os meses que já confirmei nos que passaram, no mês em que nós estamos, e acima de tudo nos meses que ainda estão para chegar, nos meses que vêm aí, vão ser os melhores de sempre. Há algumas coisas que me alimentam, de certa forma, esta crença. E quando nós acreditamos nas coisas como eu acredito, é importante nós percebermos o que é que valida essa crença. Por que raio é que tu acreditas nisso? Não é? É uma coisa que tu dizes da boca para fora, ou uma coisa que tu consigas constatar que é mesmo assim? O que é que realmente existe que eu posso verificar e que valida isto em que eu acredito? Então isto é uma das coisas que nós vamos fazer com as nossas crenças, que é validá-las. Eu vou-te falar das minhas, eu vou-te explicar como é que eu as valido, e espero que este exemplo de crenças que eu tenho para este ano, e que fazem com que eu acredite muito que este vai ser o melhor ano de sempre,
e que esse processo que eu vou usar na explicação possa ajudar a ti, a também e a influenciar-te, a que também tu percebas quais são as tuas crenças que possibilitam aquelas que tu queres trazer para a tua vida e como é que tu as vais validar também. Então, o que é isto da validação? Por exemplo, se eu tenho uma cliente com uma crença que, em vez dessa crença ser possibilitadora, é uma crença que limita essa pessoa também deve validar essa crença. Ou seja, até que ponto é que eu devo mesmo acreditar nisto? A validação, ela faz-nos questionar a veracidade da crença. Será que esta é uma crença mesmo verdadeira? Até que ponto é que isto se verifica efetivamente na minha vida? Será que é apenas uma ideia que eu tenho, mas que na verdade não está validada, está infundada? E nós devíamos fazer isto com todas as crenças. Um, Desculpa. Estou aqui no meu sofrimento. Ora bem, então, bora lá. Quando alguém diz, por exemplo, que é ou sempre foi muito distraído, isto não significa que seja verdade. A pessoa acredita nisto. Eu sempre fui uma pessoa muito distraída. Isto não é necessariamente verdade. A pessoa acredita que é muito distraída, que é uma pessoa com falta de foco. E normalmente as pessoas agarram-se a essa crença. E tornam-na verdade, porque acreditam nela. Mas a crença em si, ela pode ser questionada. Então, qualquer coisa que tu acredites ser verdade e que talvez não seja uma coisa muito boa, que tu penses sobre ti mesmo, que não ajude a maior parte do tempo, isso deve ser questionado. Tu deves questionar a crença e deves procurar validar essa crença. E é aí que vem a pergunta: existe algum momento na minha vida em que eu tenha tido um nível de foco tão grande que eu tenha conseguido completar alguma coisa, ou estar atenta a alguma coisa do princípio ao fim, ou ter feito alguma coisa do princípio ao fim? Será que isto já me aconteceu? Será que eu já consegui fazer isto em algum momento da vida? E esta é a pergunta que eu devo fazer para validar se realmente aquilo em que eu acredito é verdade ou mentira. Na nossa vida nós vamos encontrar certamente várias coisas, várias situações em que nós até estivemos sempre focados, nós até conseguimos manter o foco e nós até conseguimos, se calhar, não nos sentir distraídos e até conseguimos começar e acabar as coisas sem olhar para o lado. Quando tivemos foco naquela altura, em que tirámos, por exemplo, sei lá, a carta de condução, e queríamos tanto tirar a carta de condução que fomos às aulas de código, às aulas de condução, e pum, é que ele foi de uma vez. Na altura em que andámos do ginásio e que durante um ano fomos sempre e conseguimos atingir os nossos objetivos. Então, sei lá, uma altura em que tu estiveste realmente com muita vontade de executar um projeto e aquele projeto em concreto tu levaste com todo o foco até ao fim. Então, se existe uma prova de que já houve momentos em que nós fomos focados, talvez dizer a nós mesmos que não somos uma pessoa focada seja uma redonda mentira. Então, porque na verdade não é que eu seja, não é que eu tenha nascido assim, eu simplesmente não estou a praticar foco, mas eu sei que no passado, ou que algumas vezes eu até pratico. Então acreditar nisso e repeti-lo vezes e vezes sem conta é fazer dessa mentira uma verdade. É como se costuma dizer, uma mentira muitas vezes repetida acaba por se tornar verdade. Pelo menos para o nosso subconsciente, que vai começar a acreditar nisso. Por isso nós devemos questionar as nossas crenças. E quando eu digo que eu acredito que este ano vai ser o ano mais incrível, e já está a ser o ano incrível de todos, é também procurar perceber o que é que alimenta essa crença, que é o trabalho que eu faço diariamente. Em que é que eu me baseio para acreditar que vai ser mesmo um ano fantástico?
E eu tenho esta certeza, e vou-vos dizer em que é que eu acredito e o que é que, no meu caso, valida esta minha crença. Então há vários pontos, e depois no final há alguns pressupostos. Os pontos são os meus exemplos, os pressupostos é algo que vocês também podem fazer. Eu penso que durante a aula 2 nós vamos conseguir falar dos pontos, não sei se dos 8, mas pelo menos de alguns. E na próxima sessão, ou seja, na próxima semana, eu vou-vos entregar o processo, ou seja, quais são os pressupostos que me permitem a mim acreditar naquilo em que eu acredito e que de certa forma aplicados na vossa vida e nos vossos modelos de pensamento também vão permitir que vocês consigam acreditar nas coisas que vocês querem acreditar. Então vamos lá, o que é que valida esta minha crença de que este vai ser um ano incrível, está a ser um ano incrível e o melhor de sempre, até agora? Em primeiro lugar, eu acredito nisto porque eu estou muito mais inteligente do que eu estava no início do ano passado, ou seja, vou de um ano à frente. Se eu for a comparar este momento, março deste ano, com março do ano passado, eu estou muito mais inteligente. Há um ano atrás, eu não era uma pessoa tão inteligente, tão conhecedora, tão informada como eu sou hoje. E a experiência, obviamente, traz-nos inteligência, e nós sabemos que ano após ano, e eu depois de um ano, houve esta necessidade de me adaptar a novas ideias que surgiram, até das pessoas com que eu trabalho. Aconteceu comigo, o que aconteceu com muita gente que teve que se reinventar e com muita gente que se reinventa constantemente face aos desafios. E também aconteceu comigo, como com muita gente, colocar novas ideias de mercado, pensar diferente, de produto, de serviço. E agora é o momento de colocar em prática tudo aquilo que nós já percebemos que funciona, e para isso nós vivemos muita coisa ao longo do tempo, surgiram muitas ideias, reformulámos muita coisa, inclusive vocês sabem que este programa, por exemplo, faz parte da nossa estratégia, então terminá-lo daqui por 2 meses. Isso permitiu-nos pensar de forma completamente fora da caixa, fazer coisas possíveis e que nós imaginámos, e que fez com que simplesmente tentássemos muito e agora sabemos aquilo que funciona para nós. E este ano é para nós o ano de colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos que funciona. É quase como fazer uma otimização daquilo que são as nossas práticas, daquilo que nós percebemos que funciona para nós, colocando todas as nossas fichas aí. Isto é um sinal de inteligência na minha perspectiva. É um sinal de que eu já sei o que funciona bem, o que funciona mais ou menos e o que não funciona. E eu agora vou colocar as minhas fichas todas naquilo que funciona. E tu? É a minha pergunta. Ao longo desta vida, não só neste ano, também tu já sabes o que é que funciona na tua vida, o que é que funciona para ti, o que é que não funciona para ti, o que é que funciona mais ou menos. Tu também tens essa inteligência. Quando tu decides focar a tua atenção naquilo que funciona, tu estás a ser uma pessoa que está a usar a sua inteligência, porque há muitas pessoas que ano após ano insistem em coisas que não funcionam e não tomam nenhuma decisão quanto a isso. Certamente tu conheces pessoas assim, parece que só aprendem com os erros e às vezes sabe Deus como, muitas vezes não, nem com os erros aprendem, e parece que repetem tudo aquilo que não funciona nas suas vidas, ano após ano. É um sinal de inteligência quando nós percebemos o que é que não está a funcionar aqui e que não está a funcionar ali. Enfim, a minha mensagem neste aspecto e para as pessoas com que eu trabalho é sempre tirar do nosso caminho tudo aquilo que nos impede de ser felizes, de nos sentirmos realizados ou de andarmos mais rápido na direção dos nossos objetivos. Então é muito importante tu olhares à tua volta e perceberes aquilo que tu fazes e que daquilo que tu fazes o que é que funciona verdadeiramente. Isso requer muito teste, muita observação, muitas vezes muita tentativa e depois requer assim muito refinamento daquilo que tu estás a fazer. É quase como pegar numa peneira, eu imagino aquelas peneiras de peneirar a farinha e selecionar ou deixar filtrar
o que é que está a funcionar muito bem e o que é que não está a funcionar tão bem, e tirar da nossa vida essa areia na engrenagem e conseguir então focar naquilo que realmente funciona muito bem. Existe um segundo motivo, não é? Falei do primeiro e agora vou-te falar do segundo. Existe um segundo motivo, uma razão muito grande pela qual eu acredito que este ano vai ser um grande ano. E este segundo motivo tem a ver com o facto de eu ter um plano para concretizar os meus objetivos para este ano. Eu tenho um plano porque nós trabalhamos com planos estratégicos. Normalmente fazemos planos estratégicos para projetos, fazemos os planos estratégicos para curtos prazos. E neste momento nós temos um plano estratégico para 18 meses. E não se trata apenas de desejar coisas, de querer coisas, de planear objetivos, mas sim de saber exatamente o que é que tem que acontecer para nós os alcançarmos e quando. E há muitas pessoas que querem muita coisa, só que elas não traçam, ou ainda não traçaram, um bom plano estratégico para que essas coisas que elas querem aconteçam verdadeiramente. E o planeamento para este ano, no meu caso, ele já começou no ano passado, nos últimos meses do ano passado. E que é quando eu gosto de olhar para o ano seguinte, é quando as coisas estão a acabar, eu gosto de olhar para aquilo que está para começar. É quase como olhar pela janela e ver lá, no fundo, o ano que se está a aproximar e todas as oportunidades que ele traz. Não se trata apenas de querer coisas, trata-se de ter em cima da mesa um plano discriminado de como os vamos alcançar. É como ter um GPS que me indica o caminho. Ter um plano dá-nos muita segurança e uma clareza muito grande sobre o caminho, sobre os trajetos, permite-nos tomar decisões mais rápidas, permite-nos saber exatamente o que fazer em cada momento. Ter um plano permite-nos passar para outra fase, sem passar pela fase a que as pessoas no primeiro, no segundo, terceiro mês do ano, quando se apercebem que ainda nada aconteceu e que era suposto já estarem a pensar nos seus objetivos e a vê-los a acontecer, quando percebem que não existe um plano concreto e que a única coisa que existiu, na verdade, foi uma tentativa de fazer qualquer coisa, de implementar coisas novas, talvez um pica aqui, pica ali, faz isto ou faz aquilo, a ver o que é que dá, mas que, na verdade, não está a funcionar muito bem. E esta situação acontece-nos a todos. Eu costumo dizer que nós temos aqueles desejos de ano novo e depois o tempo vai passando e nós percebemos que já passou um mês, já passou dois e já estamos no terceiro, e olhando para trás, será que isto está exatamente onde tinha que estar? Será que nós estamos mesmo a fazer aquilo que nos comprometemos? É como quando dizemos que no início do ano que vamos para o ginásio e nos inscrevemos até no ginásio. Eu acredito que janeiro deve ser o mês de maior número de inscrições nos ginásios em Portugal e no mundo, e depois fevereiro começa a ser o mês dos grandes abandonos. Fevereiro e março, portanto, os meses que seguem. Quando não existe um plano, não existe um propósito definido, não existem objetivos, não existe estratégia, quando não existe nada disso, dificilmente as coisas acontecem. E por essa razão as pessoas vão simplesmente com aquele desejo de fazer coisas diferentes, e o desejo é uma coisa que vai embora muito rápido, principalmente assim como o entusiasmo, assim como a motivação, principalmente quando nós começamos a lidar com desafios no dia a dia, que é ao fim e ao cabo a vida, não é? A vida traz-nos desafios todos os dias. E quando já não estamos assim tão motivados para fazer aquilo, de repente parece que fica um bocadinho mais difícil. E nós percebemos que é confortável fazer aquilo que tínhamos vindo a fazer e que já sabemos que pelo menos aquilo sabemos fazer e que pelo menos aquilo é confortável para nós. Então, muitas vezes nós conformamos-nos com qualquer coisa, conformamos a viver nos nossos padrões mínimos e não nos máximos, ou seja, a viver de acordo com uma forma de estar muito medíocre, ou seja, encaixada na média. Se pelo contrário o plano existir, ele provavelmente vai estar claro, vai estar bem traçado e tu vais saber exatamente o que é que tu tens de fazer para atingir os teus objetivos. Portanto, se o plano existir,
talvez nós consigamos olhar, e eu consigo olhar para o meu ano e dividi-lo em trimestres e olhar para o que tem que acontecer no primeiro trimestre, o que é que tem que acontecer no segundo e por aí fora. E de repente eu consigo vê-lo a passar rápido, porque eu sei exatamente o que é que eu tenho que fazer e o tempo parece que passa depressa. E quando a gente está para ela, já fiz isto e já estou aqui. E como costuma dizer, olha, haja saúde para se conseguir fazer tudo e da melhor forma. Então isto é o que sustenta este segundo motivo que sustenta esta minha crença de que este ano vai ser realmente incrível. Existe ainda um outro motivo, um terceiro. Na verdade, eu acho que são para aí uns 8 que eu tenho aqui para te dar. Vamos ao terceiro. Não todos hoje, mas tenho 8 para te dar. Terceiro motivo que sustenta aqui a minha crença. Então, este motivo que também reforça esta minha crença de que este ano vai ser realmente um ano incrível, é o motivo alicerçado na minha observação e na minha constatação de que eu nunca tive um grupo de influência tão bom como aquele que eu tenho agora. As pessoas que estão à minha volta. Na verdade, são vários grupos de influência, são pessoas que fazem parte de vários grupos, são pessoas incríveis, que acrescentam muito na minha vida, me ensinam, me ajudam, me orientam, que, enfim, fazem parte da minha vida. E talvez as tenha tido até sempre à minha volta, mas nunca olhei para elas como fazendo parte de um grupo de influência. E hoje, se calhar, faço isso. Então há um grupo enorme de gente que faz parte da minha vida e que acompanha o meu trajeto e, portanto, cresce comigo e eu cresço com essas pessoas todos os dias. O meu grupo de influência é tão grande e eu sei que se precisar de alguma coisa, se precisar de alguma ajuda, se precisar de algum conhecimento que eu não tenho, se precisar do que quer que seja de uma mão, as pessoas estão lá para mim. Então, eu nunca tive um tão bom como aquele que eu tenho agora. A minha única preocupação é que eu tenho que alimentar constantemente estes meus grupos de influência com o melhor de mim. Eu tenho que servir estas pessoas com o melhor de mim. E eu estou constantemente a perguntar a mim mesma como é que eu posso contribuir, o que é que eu posso dar, o que é que eu posso fazer para surpreender cada vez mais as pessoas que estão à minha volta, para ajudar estas pessoas, o que é que eu posso fazer para quando um dia, e se um dia eu precisar de alguma coisa, estas pessoas não hesitem e possam me servir a mim também. Então esta noção de que não estamos a falar só da família, nem só dos amigos mais próximos, mas de muitas pessoas ao nosso lado, é uma sensação que me dá muita tranquilidade e muita segurança. Eu comecei a sentir isto em 2021, principalmente quando nós tivemos a ideia de fazer o Altice Arena e quando começámos a perceber que tínhamos à nossa volta pessoas incríveis, muitas delas que estão aqui no 5am também, e sentimos que se não fossem essas pessoas seria impossível fazer um evento desta natureza, se naquela altura não temos tido aquelas pessoas ao nosso lado. E aconteceu mesmo quando nós lançámos a Academia de Alta Performance e conseguimos coaches e formar coaches de vários países, de vários locais. Isto só foi possível porque nós tivemos as pessoas certas ao nosso lado e conseguimos também atraí-las para nós. Então, eu nunca quis fazer, nunca me senti segura para lançar, por sempre ter pensado que era um trabalho que eu iria fazer para outras pessoas, mas formar pessoas para fazer a mesma coisa que eu não fazia parte dos meus planos, e hoje em dia é uma coisa que faz parte da minha realidade, faz parte do meu crescimento, faz parte da nossa empresa, faz parte da forma como nós escalamos o nosso negócio, e de repente isto abriu uma porta gigante, uma porta muito boa, e eu estou certa que por causa das pessoas certas é que isto aconteceu. Então lá está, tenho uma coisa que antes não tinha e olho para ela de uma forma que antes não olhava e tenho as melhores pessoas comigo. Então eu não tenho nenhuma razão para não acreditar que este realmente vai ser um ano incrível e que já está a ser um ano incrível.
Outro motivo pelo qual eu acho que este ano vai ser bem incrível, e quem me conhece, quem participa nos meus masterminds, sabe disso. Eu digo que vai ser um ano grande, em grande, porque eu acho que eu não vou às escuras. E eu não vou às escuras porque eu aplico diariamente os princípios de alta performance. As ferramentas que eu passo às outras pessoas são as mesmas que eu aplico no meu dia-a-dia e que me ajudam a alcançar objetivos. Por isso eu sei que funciona, eu sei que sou prova disso, e muitas vezes quando eu estou nos meus grupos de trabalho a falar sobre uma determinada ferramenta que nós usamos, eu estou a falar sobre algo que nós estamos a implementar, que eu estou a dar normalmente o meu próprio exemplo. Então eu sou uma pessoa que usa muitos exemplos daquilo que é a minha experiência pessoal ou com as pessoas com que eu trabalho, e para tudo aquilo que eu falo eu tenho sempre um exemplo e tenho sempre uma experiência. Então o processo que eu ensino é aquele que eu também aplico, e eu sou a prova de que tudo isto que nós fazemos funciona, e não só os meus clientes são prova disso, mas eu também sou. E como eu aplico tudo aquilo que eu ensino, então isso também me dá uma segurança muito grande, porque eu sei que não há nada, não há por que falhar, porque nós estamos a fazer as coisas certas, da forma certa, com a ferramenta correta, e da forma que gera mais resultado, e da forma que gera resultado mais rápido. E se tu acompanhas a minha vida, o meu trabalho há mais tempo, tu sabes disso, porque tu tens provavelmente visto o crescimento galopante das nossas empresas. Isso tem acontecido porque nós aplicamos tudo aquilo que ensinamos. Eu não ensino nada que não tenha sido aplicado primeiro e que não tenha percebido que funcionasse, que funciona para mim, ou para algumas das pessoas com que eu trabalho. Caso contrário, eu não vou ensinar uma coisa que não funciona, não falamos sobre resultados e queremos resultados, por isso, ou melhor, quando nós falamos, e nós falamos muito sobre resultados, e queremos muito resultados, e só interessa passar coisas para os outros que eu sei e que eu já testei e que já serviram os nossos resultados. Então isso dá-me aqui também uma segurança muito grande, e cada vez mais nós vamos crescendo mais, e portanto eu sei que este ano será novamente um ano de grande crescimento. Existe um outro motivo, eu diria que há um quinto motivo, que faz-me acreditar muito que este ano vai ser um ano incrível, que é esta minha capacidade de duplicar a meta. E conhecendo o meu trabalho, tu sabes que eu sou uma pessoa que gosta de duplicar metas, duplicar objetivos, pensar em grande. E quando eu olho para os desafios, para os objetivos, e eu olho para os meus objetivos e vejo que a coisa está a ficar desafiante, e a uma determinada altura eu percebo que aquilo, às vezes coisas, uma ou outra coisa não está a resultar, e eu penso, meu Deus, isto está a ficar difícil. E no momento em que eu sinto que as coisas estão a ficar difíceis, o que é que eu faço? Eu duplico a meta. Então, quando a coisa fica difícil, nós duplicamos os nossos objetivos. O que pode parecer um bocadinho estranho para a maior parte das pessoas, mas está a ser demasiado difícil conquistar um determinado objetivo. Duplicar a meta, ou seja, colocar o dobro dos objetivos, pode ser uma grande solução. Pode parecer estranho, porque à partida, se eu não consigo 10, como é que eu vou conseguir 20, não é? Já está difícil conseguir 10, como é que eu vou duplicar para 20? Mas a verdade é que para eu conseguir os 20, eu tenho que mudar completamente a minha mentalidade. Alguma coisa naquilo que eu estou a fazer, na forma como eu estou a pensar, tem que ser completamente varrida e colocar uma informação completamente nova. Porque aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço está a gerar uma grande dificuldade para eu alcançar os meus 10. E quando eu meto em 20, eu percebo claramente, bom, o que eu estou a fazer e a forma como eu estou a pensar não vai dar. Porque isto nem para 10, quanto mais para 20. Então faz-me sair deste modelo de pensamento, faz-me sair deste modelo de comportamento. Então a vantagem de duplicar a meta é que ela nos obriga a sair de onde nós estávamos e leva-nos a pensar com uma outra mentalidade, a usar outras ferramentas e a fazer outras coisas, porque nós percebemos que a fazer aquilo que nós estávamos a fazer, a pensar da maneira que nós estávamos a pensar, a abordar o desafio da forma como nós estávamos a abordar, provavelmente não vai funcionar e não vai gerar resultado. Então, sendo assim, qual é a forma de pôr as coisas a funcionar? Eu diria que é deixar de pensar nas coisas de forma habitual, deixar de fazer as coisas como nós sempre fizemos, abordar os desafios de forma completamente diferente, e só conseguimos fazer isso se nós passarmos para um nível completamente diferente,
então nós duplicamos a meta, que é para garantir que passamos mesmo para outro nível. Passemos daquele tipo de mentalidade, passemos daquele tipo de rotina, daquela caixa onde nós nos encontramos, e começamos a conseguir verdadeiramente pensar fora dessa caixa. Então é por isso que nós duplicamos as metas, e porque isso obriga-nos a ter uma mentalidade diferente e a fazer coisas diferentes. E quando eu começo a fazer coisas diferentes para alcançar os tais 20, mal será se eu não alcançar os 10. Então provavelmente eu vou conseguir superar o meu objetivo inicial. Aquilo que eu faço na minha vida é duplicar metas. No último ano nós duplicamos muitas metas e os efeitos colaterais de duplicar metas são brutais. E de repente começam a acontecer coisas e começam a vir coisas para a nossa vida que de outra forma nunca viriam, nunca cá chegariam. E nós sabemos quando nós duplicamos as metas e tudo tem que ser duplicado. O esforço tem que ser duplicado, pelo menos numa fase inicial, o foco tem que ser duplicado também, a disciplina tem que ser duplicada, as ferramentas que eu uso têm que ser duplicadas, têm que ser outras, a forma como nós abordamos as coisas também tem que ser duplicada, talvez o tempo, as nossas prioridades, a forma como nós definimos as nossas prioridades também tem que ser duplicado. Então é uma boa estratégia duplicar a meta. Nós fizemos isso quando nós pensámos nos nossos objetivos em anos anteriores e isso mudou completamente a nossa empresa. Portanto, eu diria que tudo aquilo que me entusiasma hoje e que eu sei que vai acontecer em 2023 e que faz parte do nosso processo resulta de uma duplicação de metas. E de repente nós começamos a pensar em coisas e a fazer coisas e a preparar-nos para coisas que no ano passado seriam, se calhar, possíveis simplesmente, ou talvez algumas até impossíveis, porque nós não tínhamos esse nível de mentalidade. E agora que nós duplicamos a nossa meta, pusemos-nos a fazer coisas fantásticas, isso vai permitir que a empresa cresça muito e duplique o número de resultados, duplique os nossos resultados. Por fim, vou dar aqui ainda um sexto e ficamos por aqui hoje. Ainda existe uma outra coisa, faz com que eu acredito mesmo que este ano vai ser de facto um ano incrível. E essa coisa é o facto de nos últimos 10 anos eu ter feito um trajeto muito solitário. Portanto, os primeiros 10 anos da minha vida de ex-bancária e coach, nesta minha mudança de profissão, eu era a única pessoa desta empresa. Em alguns momentos eu recorri a serviços de outras empresas, a serviços de outsourcing, em alguns momentos eu tive a ajuda preciosa da família e de alguns amigos, como tu talvez saibas, se tu participas da minha certificação todos os anos, onde estão 40 pessoas a aprender ferramentas de alta performance. Desculpa, 400 pessoas, são 40. São 400 pessoas a aprender ferramentas de alta performance. Tu sabes que eu não estou lá sozinha, eu tenho um staff entre 20 a 30 pessoas comigo, porém foram 10 anos onde eu estive completamente sozinha e em tudo aquilo que foi o crescimento desta empresa, eu digo que isso foi tudo conseguido com um único funcionário na empresa, que era eu. Então nós oficialmente, não é? Embora tivesse esta ajuda toda de familiares e amigos, mas oficialmente era só eu na empresa, minha empresa só tinha um funcionário. Hoje nós crescemos, temos uma equipa, a minha equipa está alinhada com os nossos objetivos, o que nos ajuda a crescer de forma mais organizada, mais sustentada, mais consolidada, com maior qualidade. Então eu penso que eu já consegui tudo aquilo que consegui até agora, praticamente sozinha, só com uma pessoa na minha empresa. Então agora, com uma equipa, com todo um projeto de crescimento e de instalações que nós criamos e que estamos a construir ainda também, novas, para tudo aquilo para servir coisas que nós temos. A empresa, com tudo isto que tem agora, só pode galopar. Então, uma coisa é uma pessoa trabalhar sozinha, outra coisa são 3, 4, 5, 7, 9 pessoas a trabalhar em prol de um objetivo comum. Isso dá-me também uma garantia que vai ser fácil duplicar as minhas metas, porque agora já não é só um funcionário, nem 2 em part-time, ou 3 vezes de vez em quando até, né? E de por semana, mas às vezes nem isso, né? Agora é uma equipa e estamos a falar de uma empresa que tem mais recursos, tem mais cabeças a pensar. Então, criámos ao longo deste tempo todo a sustentabilidade para hoje em dia podermos ser uma verdadeira equipa. Isso traz-me muita segurança, mais uma vez, e também a responsabilidade. Também aumenta muito a minha responsabilidade.
esta responsabilidade que eu sinto é muito boa, porque quanto mais responsabilidade, mais poder nós ganhamos sobre as coisas, e com mais poder, que é o que eu sinto que eu tenho hoje, mais a nossa responsabilidade aumenta também. Então, esta questão aqui é uma questão que para mim é muito, muito, muito importante e que tem a ver com eu olhar para trás e perceber, já fiz tanto sozinha, com a ajuda, com o conselho, com o Paulo a ajudar muito, mas com uma pessoa na empresa. Portanto, se eu hoje tenho uma equipa, e antes eu não tinha nada, não tinha ninguém, e oficialmente aqui na minha empresa, ninguém comigo o tempo todo, e fiz o que fiz, então, quer dizer, agora, este ano, com tudo aquilo que eu já tenho, com tudo aquilo que eu referi, esta nova inteligência, com a aplicação dos nossos recursos, com estas pessoas que estão à nossa volta, com um grupo de influência fantástico que eu tenho, então agora isto só pode ser muito, muito incrível. Eu estou a partilhar contigo a minha experiência e as minhas crenças e em que é que eu me sustento para acreditar naquilo em que eu acredito. Tenho aqui mais 2 pontos que gostava de partilhar contigo e depois tenho então alguns pressupostos que eu acho que são muito importantes de considerar também, e que eu vou deixar para a próxima sessão, também para não vos cansar, e porque nós temos 47 minutos de sessão e não quero baralhar muito nem dar muita informação, porque o que ainda vem ainda é outro tanto, e portanto uma coisinha de cada vez, mas quero muito partilhar isto contigo porque eu gosto de partilhar a minha experiência e o que é que nós fazemos, como é que fazemos, porque não é só dizer que a Susana manda bitites na vida dos outros, a Susana também manda muitos ou mais ainda bitites na sua própria vida e também reflete muito sobre a forma como cresce, a forma como executa, a forma como planeia e então acho que é muito importante passar para ti, para se isso de alguma forma te servir, seja para tu me veres como um exemplo a seguir, seja para tu me veres como nem pensar fazer isto que a Sana faz e ter até uma percepção do que é que tu não queres para a tua vida, seja de uma forma ou de outra poder acrescentar com isso àquilo que é o teu dia-a-dia, os teus projetos, os teus objetivos e a forma como tu estás a fazer isso tudo acontecer. Por isso, resta-me despedir-me de vocês hoje, porque estou aqui um bocadinho até em esforço e por isso também não vou forçar aqui mais, mas resta-me despedir, dizer-vos quero muito e Deus queira que tenham uma excelente semana, que possam pensar nestas coisas, eventualmente refletir e até usar alguma destas coisas que eu estou-vos a dizer. Espero contar convosco para a próxima semana também, domingo e segunda-feira, para este tema. Para todas as pessoas que não estiveram aqui ontem, aconselho-vos a ver a gravação do 5am, porque a Cristina esteve aqui a entregar um conteúdo valiosíssimo e pronto, e o feedback tem sido incrível e portanto assistam também à gravação aqui depois na plataforma da Cristina para poderem ter mais esse conteúdo para vocês e a todos aqueles que aqui estão e que aqui estão à segunda-feira, malta, os resistentes, os persistentes, aqueles que eu sei que muitas vezes e muitos deles estão cá desde o primeiro dia. Muito obrigada pela vossa presença, um beijinho muito grande e uma ótima semana para todos.